Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 30 de maio de 2025, mês chegando ao fim. E a metade do ano, o mês da metade do ano, junho agora, o mês 6, na porta. Temos que correr, que o ano está correndo. Eu estou muito surpreso com isso. Não vi o tempo passar. Kremlin. A guerra na Ucrânia é estratégia para manter o poder. Ex-ministro de Putin, general Shoigu, que era o ministro da Defesa, está sendo processado. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com você que não é inscrito para inscrever-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. A Rússia não tem planos de encerrar a guerra, apesar das negociações de paz que vão iniciar agora na próxima segunda-feira. E isso é corroborado, é comprovado pelas atitudes do ditador da Rússia, de sua trupe no Kremlin, e também pelas ações determinadas por eles no teatro de operações na Ucrânia. Apesar de dificuldades de falta de pessoal mal treinado, apesar de dificuldades técnicas, de carência de material bélico, de dificuldades econômicas da Rússia, eles não querem acabar com a guerra. A questão é, inclusive, discute-se não abertamente, que isso é proibido, a discussão de um possível sucessor para Vladimir Putin, mas isso é um tabu no círculo íntimo deles e não se discute publicamente, né? Ou seja, o controle, o poder, eles querem que fique dentro do mesmo grupo, então eles não vão parar a guerra, pelo menos por enquanto, e vão continuar em torno do seu líder, o líder da máfia do Kremlin, o Vladimir Putin. Na cabeça deles, o que eles querem é ter a antiga União Soviética de volta, o URSS, né? Então eles querem isso e que estão usando o exército para isso. Estão destroçando a Rússia, destroçando o povo através das mortes dos soldados mal treinados e que são usados como munição descartável. Mas estão criando novas divisões, estão criando mais gente para o exército, apesar da fraca adesão à mobilização, né? Falta pessoal, falta equipamento, mas praticamente todos os dias, aí tem dias que eles conseguem 800, 700, tem dias que conseguem 1.000 novos soldados contratados. Isso não é uma mobilização para a paz, mas é preparação para continuar a guerra. Por que isso? Por causa que querem ser os imperadores da URSS, da nova, especialmente o ditador da Rússia. E agora o complexo industrial militar, que é a única indústria que demonstra crescimento na Rússia. Então, eles não podem também abandonar esse complexo industrial militar, porque a economia russa depende disso. Se ele parar a guerra, vamos dizer, a guerra para e o setor, o complexo militar industrial para de produzir, a Rússia vai entrar em colapso mais rapidamente, né? Toda a economia russa vai entrar em colapso. Essa ideologia deles é uma ideologia baseada no medo e nos inimigos imaginários que eles mesmos criaram para a Rússia, né? Ao mesmo tempo, o ditador russo, eu acredito que ele também não está recebendo informações objetivas sobre a situação no país dele e também no teatro de operações. Os relatórios são filtrados e apresentados de forma branda para ele, dando uma impressão de que está tudo bem e eles estão ganhando a guerra. Hoje todas as ideias são geradas pelo ditador. O restante da sua trupe são os executores, eles executam, né? O restante, vemos que há coisas que o ditador da Rússia tem medo de dizer também.
É uma conclusão fácil de tirar de que ele não está recebendo informações sobre a real situação também da economia e da guerra. Os relatórios são fornecidos de forma tão superficial, sem ênfase em possíveis consequências futuras. É por isso que há decisões que surpreendem o mundo sobre a situação em torno de Putin. Não há uma discussão real sobre uma mudança, inclusive, de poder ou do seu sucessor, embora que ele tenha medo do que possa vir a acontecer com ele e está com a segurança reservada. Mas esse tópico é proibido, porque ele ainda acha que vai continuar a guerra, nem que essa guerra dure 100 anos, que nem já falou um dos membros da sua máfia no Kremlin. Em relação a potenciais protestos domésticos na Rússia, existe um potencial de protesto entre 18% a 20%, que eles não acham que isso seja perigoso para a estabilidade do regime. E acho que não tem condições ainda para uma desestabilização mesmo, porque eles detêm o controle da máquina policial, né? Da máquina das forças de segurança. Então, todo o território russo está sob um regime. E há um grande número de funcionários da antiga KGB, que é a FSB agora, e da Rosguardia, que estão em todas as partes do país, estão em todas as cidades, em todas as vilas, vigiando o cidadão russo 24 horas por dia, aliás, como a KGB já fazia na época do regime soviético, de Lenin até o último dia do regime soviético. Agora, existe um pessimismo dos Estados Unidos da América sobre a situação na linha de frente. E eles acham que esse pessimismo, eles tentam minar o moral dos ucranianos e convencer o Ocidente da inevitabilidade da vitória da Rússia. Esse pessimismo na Ucrânia é justamente por causa dos bombardeios. Os bombardeios contra civis, ele quer com isso convencer o mundo, o ditador da Rússia, de que a Rússia vai ganhar a guerra de qualquer maneira. E ele quer mostrar com isso que não vale a pena apoiar a Ucrânia. Mas isso não está acontecendo, a Europa continua com a Ucrânia e o presidente eleito democraticamente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que ainda está como um pêndulo em cima do muro, não sabendo para que lado vai pular. Se as negociações não derem certo, que vão iniciar no dia 24, eu acho que ele vai pular para o lado da Ucrânia. Enquanto isso, existem problemas no grupo, né, do ditador da Rússia, que na realidade ele sabe que tem mais de um grupo, que eu já relatei em outros vídeos, mas o ex-ministro da Defesa, o general Sergei Shoigu, ele está sendo processado, inclusive quem autorizou que ele fosse processado é justamente o próprio o próprio ditador. Se houver problemas, ele diz que tem que ser investigado. E nuvens escuras estão se acumulando sobre a cabeça dele. E isso, inclusive, provocou a ira do ditador da Rússia por causa dessas atitudes que ele acha que são suspeitas e do ex-ministro da Defesa e seu amigo pessoal, inclusive, de mais de 20, talvez 30 anos, por isso o Shoigu está enfrentando sérios problemas. O ditador Vladimir Putin autorizou as forças de segurança a abrir um processo criminal contra o ditador e o seu clã. Contra o ditador, não, contra o ex-ministro Sergei Shoigu e o seu clã. A informação foi divulgada, inclusive, pelo um canal influente russo que presta serviços a Moscou através do Telegram, e que é ligado, inclusive, esse canal, o VCHK-OGPU, ele é ligado aos serviços especiais da Rússia, ou seja, ele só fala o que a KGB manda, né? A fonte confirmou rumores de que Shoigu foi interrogado no início de maio sobre corrupção no Ministério da Defesa russo. As figuras-chave nesse caso são 2 deputados e colaboradores próximos de Shoigu. Um que seria o general, que é civil, era deputado, foi governador, era governador acho que da região de Moscou, e o Putin nomeou o general, ele era o segundo abaixo do Sergei Shoigu, ele foi preso, ainda está preso e está sendo julgado. Ele já foi ouvido no julgamento, está muitos meses preso. E o Pavel Popov, que também era um outro general
também do Estado-Maior do Exército da Rússia, que também está preso, e sombras de corrupção se abalam, inclusive, sobre o próprio ministro, que estão respingando sobre ele, né? O interrogatório de Shoigu tornou-se possível depois que Putin autorizou a investigação e deu a seguinte redação para aprovar essa investigação sobre ele. Se é algo realmente sério, então trabalhe nisso. Isso o próprio canal falou, ele despachou isso para as forças de segurança fazerem a investigação. E vale ressaltar que antes da guerra em larga escala da Federação Russa contra a Ucrânia, Shoigu era bastante próximo do ditador. Eles até viajavam juntos bastante, eles pescavam juntos, caçavam juntos regularmente. Eu acho que o fracasso da operação de Kiev que causou a ruptura um pouco na dupla, mas eles continuaram juntos e durante os quase 3 últimos anos ele continuou ministro da Defesa. O Putin não queria reconhecer que o fracasso na Ucrânia deve-se ao exército ou talvez devesse-se à atuação do Shoigu, que é um engenheiro e não é um militar de carreira. Mas que ele é muito bem quisto no meio militar, inclusive pelos militares de carreira. E a mídia lá está divulgando, inclusive, que o general Sergei Shoigu está tendo sérios problemas dentro da Rússia. E ele está, inclusive, sendo suspeito de ter transferido dinheiro pessoal dele e da família para a China. E isso pode indicar crescentes preocupações entre a elite russa, que faz o mesmo. Ele foi preso por isso e, principalmente, que ele é muito próximo ao ditador. Entre as mudanças notáveis também está a suspensão das obras da construtora Samolet, que é controlada pela família Shoigu, e seu colaborador próximo, Ruslan Tsalikov. A nomeação de Tsalikov como senador por Tuva foi bloqueada. Lá os senadores são nomeados, né? Foi bloqueada, o que, segundo canais russos no Telegram, tornou-se um sinal de alerta para Shoigu. E ele já há um tempo que ele já está transferindo dinheiro e parece que arrumou já uma guarida para sua família no exterior, aparentemente na China. O clã Shoigu está começando a vender também as suas ações de empresas, congelando projetos de construção e também, de acordo com um outro canal russo do Telegram, quantias significativas também foram transferidas para o Tajiquistão, além da China, que eu já falei para vocês agora. Ao mesmo tempo, a Receita Federal, lá eles têm Receita Federal também, né? Onde querem pegar o dinheiro do povo, lá sempre tem Receita Federal, sempre terá. Ao mesmo tempo, a Receita Federal intensificou as inspeções, bloqueando pagamentos de diversas empresas do grupo Samolet, que esse grupo é o da família do general Shoigu. Então, enquanto isso, a disputa entre os grupos, entre os clãs das máfias ligadas ao ditador da Rússia estão sendo exacerbadas e a guerra na Ucrânia continua apesar disso. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você vê a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.